Então, olá pessoal, voltando com nossas aulas de contabilidade de custos, focado no exame do CFC, nosso quinto vídeo, nossa quinta aula. Então vamos trabalhar com qual conteúdo? Que conteúdo que eu trouxe para vocês hoje? O método do custeio por absorção. Por que esse método como o primeiro método a ser trabalhado? Porque realmente ele foi o primeiro método a ser concebido dentro da contabilidade de custos. Ele é o método mais utilizado, o método mais trabalhado, o mais simples de ser realmente efetuado e colocado em prática, né, dentro da contabilidade de custos. Ele é um método, vamos dizer assim, pobre nas informações gerenciais. Ele é muito simplista, né, mas ele tem uma função muito importante dentro da gestão de custos, que é o quê? Ele é o único método aceito pela legislação fiscal. Olha lá, Lei 6.404 de 1976 instituiu que o custeio por absorção, esse método é o único aceito para fins fiscais de valoração dos estoques. Então, apesar dele ser um método simples, na questão gerencial ele trazer pouquíssimas informações, até informações, vamos dizer assim, distorcidas pela questão do excesso de rateio, mas ele é o único aceito pelo fisco, então ele tem que ser trabalhado, tem que ser entendido e principalmente ele cai na sua prova e vai cair com certeza. Vai cair, não tenha dúvida, né? Ele vai cair, pelo menos uma questão vai cair, se não cair duas questões, né? Por que eu digo que pode cair até duas? Porque ele trabalha com rateio, e o rateio é algo que o examinador ele quer que você saiba, porque ele vai ser trabalhado. Quem for trabalhar com custos vai utilizar, quem for trabalhar com contabilidade vai utilizar o rateio, né? Que é o método que, lembra lá o que é o rateio? Falei na nossa terceira aula. O rateio é o método de distribuição de custos indiretos a partir de um parâmetro pré-estabelecido, né? Então nós vamos trabalhar hoje com rateio em dois exercícios específicos de provas anteriores, que vão mostrar como o custeio por absorção utiliza esse método, né? Utiliza a questão do rateio dentro da sua estrutura de trabalhar a informação ali. Então, por que o método de custeio por absorção é utilizado se ele é um método relativamente fraco de informação gerencial? Olha lá, o único método aceito. Então essa parte aqui, ó, é uma coisa que pode ser cobrada pelo examinador em questões de conceituais, de assinalar certo ou errado sobre o método, ou verdadeiro ou falso dentro de uma situação ali, né? Então eles podem cobrar a questão teórica desse método, focando principalmente nessa questão. Ele é o único método aceito. Pode dizer, dentre outros ele é aceito. Não, ele é o único. Isso é extremamente importante. Pode ter uma pegadinha ali, pode ter uma distorção dessa informação dentro da questão ali. Então, como esse método trabalha? Olha lá, no custeio por absorção, a valoração dos estoques vai contemplar todos os custos, sejam eles diretos e indiretos. Então, todos os custos, não importa se são diretos ou indiretos, eles vão estar lá no produto. Claro, se forem os diretos, eles são alocados como? Não lembram? Lembram, né? Consumo no processo produtivo, alocado de forma direta pelo consumo, algo extremamente simples. Tanto que eles nem cobram em prova a alocação do custo direto. Eles já dão pronto isso para vocês, porque é muito simples. É só pegar lá a quantidade do insumo que eu utilizo e o valor que eu pago por esse insumo e multiplicar, né? Então, é simples, é elementar essa operação. Então, o examinador não vai utilizar uma questão, utilizar uma parte da prova que ele poderia usar com outro conteúdo para cobrar isso. Então, dentro das questões de custeio por absorção, de outros métodos, eles não cobram a questão, né, de você alocar custo direto, porque é simples. Então, eles vão eles vão pedir algo que é um pouco mais complexo. O que? A alocação do custo indireto, que é o que? Que é aquele custo que vai necessitar de rateio. Então, essa é a parte mais complexa. A parte do direto, eles já dão prontos para serem trabalhados com o custo indireto, ok? Beleza? Então, o que é mais importante da absorção? Volta aqui comigo, retoma. Ó, único aceito pelo fisco, excelente. E dentro da questão do estoque, ele vai colocar todos, vou circular aqui para você, ó. Todos os custos dentro de um produto, indiretos ou indiretos, não importa quais sejam, eles estarão lá. Vamos acompanhar então, qual é o sistema básico dessa contabilidade de custo? Como ela vai trabalhar? Qual é a sequência desse método dentro da contabilidade de custo? Primeira etapa, separação entre custos e despesas. Então você vai ter um hall de gastos, né? Pensa lá na sua vida prática, dentro da sua atividade empresarial, você vai ter um hall de gastos, você vai ter que separar o que é custo, o que é despesa. Depois você vai trabalhar, né, dentro desse método. Mas por que eu tenho que separar custo e despesa? Porque no custo do produto só vão o quê?
os custos, não vão as despesas. Então eu tenho que separar elas ali. Após essa separação, separei lá custo e despesa para um lado para o outro. Eu vou ter a apropriação dos custos diretos a cada produto. Então, como eu falei, essa alocação aqui, a prova não te cobra, ela já te dá pronta porque ela é simples, né? Como eu falei, eu tenho lá o custo de um insumo, quanto eu usei do insumo, basta multiplicar, ok? E a parte que pega, que eles mais vão querer saber, né? Que o examinador mais vai te cobrar e querer saber se você sabe fazer, é o rateio. É o rateio dos custos indiretos. Eu já vi cobrar em prova também eles falar do rateio do custo direto. Não, isso não existe, né? O custo direto é alocado pelo consumo no processo produtivo. O custo indireto é que vai necessitar de rateio para ser alocado, né? Então lembra lá, o rateio, né, mecanismo, um parâmetro de distribuição de custos indiretos a produtos ou serviços. Então eu tenho que criar um parâmetro para distribuir aquilo ali. Isso confunde muito o aluno, porque às vezes a pessoa fala, eu vou distribuir energia elétrica mais aluguel da fábrica, mais segurança da fábrica, mais mão de obra indireta, eu vou somar tudo isso, vou ter um montante de custo indireto e eu vou ter que distribuir pelo percentual de matéria-prima utilizada. Parece que não faz sentido algum, né? Por que tem a matéria-prima a ver com a mão de obra indireta? Não é uma questão de ter ou não haver, é um parâmetro de distribuição. Vamos pegar um exemplo, você mora em apartamento? Quase todo mundo mora em apartamento hoje, mas vamos pegar um exemplo simples. Um apartamento um prédio onde a água ela não é individualizada, você não tem um hidrômetro individual para cada apartamento e você precisa, né, que no final do mês cada apartamento vai ter que pagar uma conta de água, vai ter que ter essa conta, mas só que só tem um hidrômetro individual apenas lá embaixo do prédio, onde todo mundo consome água no prédio e é só aquele marcador, aquele medidor vai registrar essa água. Como é que eu vou distribuir as contas de águas para os apartamentos, sendo que tem apartamentos de tamanho diferente? Então o que acontece? O que acontece, como é feito isso? É criado um critério de rateio. Então, normalmente é feito por área. Então o apartamento que tem maior área vai absorver, olha a palavra importante, absorver daquela conta de água o valor proporcional ao tamanho do seu apartamento. E um apartamento menor vai absorver menos água. Isso é extremamente justo e correto? Não é, porque tem apartamentos maiores que podem ter 1 ou 2 pessoas morando e apartamentos menores com 4, 5 pessoas. Quem é que consome mais água nesse caso? Um apartamento de 2 quartos com mais pessoas. Só que tem que ter um parâmetro. Não adianta dizer, é justo, é injusto. Não dá. Então o critério de rateio não está ali para ser muito justo ou o mais certo. Não, ele é um subterfúgio para você colocar aquele gasto de água para as unidades consumidoras dentro do prédio, né? Então o critério de rateio, o parâmetro de rateio não tem a ver exatamente com aquele gasto. Ele é um parâmetro que é criado para distribuir aquele gasto. A água, nesse condomínio, por exemplo, distribuída por área e metros quadrados do apartamento. Então, o apartamento maior, em tese, consumiria mais água e o apartamento menor, em tese, consumiria menos água. Mas não é o que a gente percebe na prática, mas isso não é a questão do método. O método não vem discutir se é justo ou se é injusto. Ele vem discutir como fazer e como distribuir o gasto, né? Na prática e na vida real a gente vê, né, critérios bastante distorcidos, mas faz parte do processo, ninguém vai te cobrar isso, né? A não ser que a informação comece a ficar realmente ruim, você tenha que depurar melhor esse critério de rateio, tá? Mas não vem ao caso para a nossa prova. O mais importante para a nossa prova é saber praticar o critério de rateio, saber praticar a mecânica do rateio dentro do custeio por absorção, porque ele vai cair na tua prova e é aquele um ponto que tu não pode perder dentro dessas questões, né? Custeio por absorção cai e cai mesmo, né? Então essa aula, a nossa quinta aula aqui, extremamente importante, mas tem que assistir as anteriores, senão você vai chegar aqui meio perdido, a não ser que você esteja estudando, né, diretamente nessa questão ali, né? Então volta de novo aqui, só para a gente fixar antes de ir para a questão do exercício. O único método aceito pelo fisco pode cair em questão em questão teórica, né, dentro da questão de assinalar. Todos os custos são alocados nos produtos, todos, mas não todos por rateio. Por quê? Acompanha comigo, vamos virar para aqui que é melhor. O direto, ele é alocado por consumo e o único que vai usar rateio é o indireto. Então isso aqui também eles trabalham um pouquinho nas questões discursiva de novo, na teórica, a questão entre direto ser rateado, indireto ser alocado diretamente. Então pega bem isso ali. Direto
pelo consumo no processo produtivo, e o indireto é que vai ser rateado. E as despesas? Não, as despesas são tratadas à parte na demonstração contábil, elas não são alocadas em produtos. Importante saber isso aí, né? Então são alocados os custos. Beleza? Vamos dar um tempinho agora, já voltamos na sequência. Vou botar aqui o exercício no quadro, né, que são tabelas um pouquinho maiores. Então vou botar no quadro, vamos resolver junto e você vai entender como é simples trabalhar o rateio. Ele é sempre igual. Você vai ver que aquela mecânica ali, percentual, multiplica, divide, é sempre igual, né? Então, pegando o primeiro aqui, os outros vão vir na sequência, vão vir tranquilamente, né? Beleza? Já voltamos já, segura um pouquinho aí. Valeu! Então, pessoal, voltando aqui com o exercício já colocado no quadro, prontinho já, né? De forma mágica. Então vamos resolver o primeiro exercício, custeio por absorção, exercício 1, lá ó, exame de suficiência 2014-1. Então os exames próximos aí que já aconteceram. Então vou ler o enunciado para a gente aqui, ó. Uma indústria fabrica 2 produtos X e produto Z, e em determinado mês o departamento de produção envia para a contabilidade os seguintes dados da produção, que estão na tabela aqui, ó. Matéria-prima consumida, mão de obra direta consumida, unidades produzidas no mês e o custo indireto de fabricação. Como ele não é alocado direto, ele está aqui em um montante de 15 mil que necessita ser rateado, ok? Outras informações que tem lá no exercício. Sabendo que a indústria distribui seus custos indiretos de fabricação de acordo com as unidades produzidas. O que ele está dizendo aqui? Que essa empresa aqui, ela utiliza as unidades produzidas como critério de rateio. Podemos até botar aqui, ó, para grifar bem. Critério de rateio. Então, a empresa utiliza as unidades produzidas no mês como critério de rateio. O que isso quer dizer? Que ela está utilizando o parâmetro de distribuição unidades produzidas para o custo indireto. Ou ela está dizendo assim, ó, produto que produziu mais vai absorver mais custos indiretos e o produto que produziu menos vai absorver menos custos, proporcional ao total de unidades produzidas. Então é isso que nós temos que descobrir primeiramente. Qual é essa proporção e depois acharmos esse valor distribuído. Então se eu tenho aqui, ó, qual é o meu problema aqui no caso? 15 mil reais de custos indiretos. Por quê? Porque esses 16 aqui e esses 14 aqui de custo direto já estão alocados. Consumo no processo produtivo. O exercício já nos dá isso pronto porque, como eu falei, é simples de ser feito. Agora, nosso problema, 15 mil reais de custos indiretos. Como vou fazer? Parâmetro de distribuição, critério de rateio, unidades produzidas. Então eu tenho 1.000 reais de produto, 1.000 unidades do produto X, 500 unidades do produto Z. Somando aqui, ó, primeiro passo, tu soma. Se o exercício não te dá pronto, tu vai somar aquilo ali, que vai te dar igual a esse aqui. Então, somando tudo que foi produzido no mês, deu 1.500 unidades produzidas, dos dois, né? Só que o importante não é saber isso, o importante é saber do total de unidades produzidas em percentual, quanto foi o X e quanto foi o Z. Primeiro passo é esse, você descobrir em percentual. Então você vai sempre dividir. Pega lá o critério, né? O exercício já te deu os unitários de critério e já te deu somado. Se não desse, somava e achava o total. Então, nós vamos pegar sempre o unitário do critério, dividir pelo total do critério para saber quantos por cento essas 1.000 unidades representam do total de 1.500 unidades. Então, pegando ali, ó, dividindo o 1.000 pelo 1.500 vai dar pra gente aqui, ó, 0,7. 0,7, tá 70%. Então essas 1.000 unidades aqui representam 70% do total. Consequentemente, 500 unidades representam 30%. 0,30. Vai ficar sempre assim, ó, em 0,70, 0,30, deixa assim. Por quê? Porque qual é o próximo passo agora? Multiplicar. Então eu vou pegar isso aqui, ó, e multiplicar. O que isso vai fazer? Eu pegando esse 70% aqui, esse 0,7, multiplicando pelo 15 mil, automaticamente o produto X vai estar absorvendo, olha a palavra, absorvendo 70% daquele custo ali. Né? Que é o que? Se ele tem 70% das unidades produzidas,
ele vai absorver também 70% do custo indireto. É isso que o critério de rateio propôs. Se o critério de rateio são as unidades produzidas, ele quer que o produto absorva do custo indireto o mesmo percentual que ele tem das unidades produzidas. Então, se ele tem 70% das unidades, ele vai absorver também 70% do custo indireto, que isso corresponde a 10 mil. E o 30 aqui, ó, se ele tem 30% das unidades produzidas, ele vai absorver 30% do total de custos indiretos. Então vai ser sempre assim, eu tenho um critério, eu coloco lá na tabelinha o unitário do critério, que o exercício sempre vai dar, somo ele, vai dar lá o total, divido o unitário do critério pelo total, eu vou achar um percentual de rateio, esse percentual eu multiplico pelo montante a ser distribuído. Né? Então eu só pego 0,7 vezes 1.500, 10 mil reais. Agora eu vou pegar 0,3 vezes 15 mil, 5 mil reais. Tá, o exercício acabou? Não, o exercício não acabou. Olha o que ele está pedindo lá. Sabendo que a indústria distribui seus custos indiretos de fabricação de acordo com as unidades produzidas, foi o que nós fizemos aqui, distribuímos os custos indiretos proporcional às unidades produzidas. Os custos unitários dos produtos X e Z são respectivamente. Então, o que ele quer saber? Quanto custou para fazer um produto X e quanto custou para fazer um produto Z. Olha lá como não está difícil, acompanha comigo. Vamos apagar aqui embaixo só para caber certinho. Ó. Então, copiaram essas tabelinhas, esses riscaceiros que eu fiz aqui. E vamos botar aqui. Ó. O que ele quer saber agora? Primeira coisa, o custo total. Então, se eu for passar um traço aqui, ó, vamos apagar essa observação do critério aqui para não atrapalhar. Se eu for botar aqui na tabela, eu posso botar aqui o percentual. Né? Depois eu vou ter a continuação da tabela aqui, ó. O custo total, que vai ser o quê? O que é o custo total? Ele é o CIF, né? O custo indireto mais o custo direto. Então vai ser o quê? 8 mais 6, 14 mais 10, 24 mil. E o do lado ali, 10 mais 6, 16 mais 5, 21 mil. Então o custo total vai ser custo direto mais o custo indireto, que foi o que ele absorveu dos 15 mil. Tá? Mas ele não quer o custo total, ele quer o custo unitário. Pô, agora ficou simples. Ó. Se eu gastei 24 mil para produzir 1.000 unidades, qual vai ser o custo unitário aqui? Vai ser R$24. Agora, se eu gastei 21 mil para fazer 500 unidades, quanto é que deu cada uma? R$42. R$42. Então, basta eu dividir o custo total pelas unidades produzidas, me dá o custo de uma unidade. Sempre assim. Então, se eu conseguir ratear, pô, já rateei aqui, distribuir o custo indireto para os produtos, ele quer saber o unitário. Ok? Então, eu somo o indireto com o direto, 24 mil total, divido pelas quantidades produzidas, R$24 para fazer um produto. E aqui, 21 mil dividido por 500 unidades, R$42 para fazer um produto Z. Então, a pergunta dele era, qual é o custo unitário dos produtos neste caso? Né? Então, essa combinação aqui vai dar exatamente o gabarito letra A. As opções eram letra A, 24 e 42, depois 20,67 e 48,67, 21 e 48, 21 e 50 e 47. Né? Então, a opção correta é essa aqui. Com certeza, né, dentre essas opções aqui do gabarito, tinha alguma outra que levaria você a algum erro, dependendo da maneira como você rateasse aqui, se errasse o rateio. Né? Então, dentro dessa questão, qual é o mais importante aqui? Ele queria saber se tu sabia ratear, né? Que é o mais difícil dessa questão, porque depois somar o custo direto, dividir e achar um custo unitário, né? É algo que não é tão complexo. O que ele quer saber? O que o examinador queria tirar de você nessa questão?
o rateio. Não tenha dúvida disso, uma questão de 2014-1, onde ele dá a tabela pronta, ele queria saber se você sabe fazer o rateio, se você sabe utilizar o critério de rateio, entender essa informação e chegar ao final do resultado aqui, né? Então essa é a questão. Então gabarito letra A, depois vocês podem olhar lá na minha apostila exercício por completo, 2014-1, podem olhar na prova também, esse exercício na prova, gabarito 24 para fazer um produto X, 42 para fazer o produto Z.